Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se as coisas não vão tão mal para você e para mim quanto podiam, devemos isso em grande parte àqueles que viveram fielmente uma vida oculta e que descansam em sepulturas que ninguém mais visita. Tanto as palavras de Zacarias capítulo 4, versículo 6, quanto a frase tirada do romance de Middlemarch dão significado ao início da trajetória vitoriosa do rei Davi, quando vence Golias ainda jovem e é aclamado pelo povo de Israel. Possivelmente influenciado por filmes e até novela, aqui no Brasil, boa parte das pessoas conhece o início da história de Davi superficialmente. Tem em mente a vitória de um herói improvável, vista sem uma leitura criteriosa e séria das Escrituras, se valendo apenas da curiosidade. Alguns versículos diminuem na sua grandeza e perdem o seu toque sublime. No entanto, para todos que amam a palavra de Deus, este é o momento ímpar em que o Senhor pode nos ensinar algumas lições. Abra o coração para as Escrituras. Quando olhamos a partir de um contexto, é compreensível que nos primeiros meses de nossas conversões fiquemos tão eufóricos e alegres por conhecer o amor do Senhor e sermos atraídos por Ele, que desejemos fazer algo para Deus. Embora seja compreensível, é uma atitude imatura, pois antes de fazermos algo para Deus, Deus deseja fazer uma obra em nós. João capítulo 3, versículo 29 afirma: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Tem um hino que diz que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vou colocar o link na descrição, irmãos. Essa obra de desconstrução do nosso ego, do nosso eu caído, é impossível se não tivermos uma vida oculta com o nosso amado Senhor. Davi, quando foi ungido rei, era uma espécie de novo convertido, era jovem. Então, qual foi o segredo da vitória dele sobre Golias? Vamos às Escrituras? Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 a 13. Davi é ungido rei. Superficialmente falando, poderíamos supor que após essa escolha, Davi se envaideceria ou desejaria um tratamento especial. Mas sabe o que ele fez, irmãos? Na sequência, no versículo 19, Davi voltou a cuidar das ovelhas. Voltou à sua vida normal e simples. Ter sido ungido rei não fez com que isso subisse à sua cabeça. Ele não se sentiu melhor do que ninguém. No capítulo 17, a guerra de Israel contra os filisteus está armada. Os filisteus tinham um guerreiro sobremodo grande. Segundo pesquisadores, Golias tinha 2 metros e 83 centímetros de altura, quase 3 metros. E era guerreiro desde a sua juventude. A proposta indecente dos filisteus é que Golias lutasse com um soldado do povo de Israel em igualdade de condições, e o exército perdedor se renderia. Israel sempre foi conhecida como uma nação que tinha a proteção de um Deus grandioso, conhecido desde a época da libertação do povo de Israel do Egito por meio de Moisés, entre outras histórias marcantes. Golias desdenha desse legado e tenta intimidar o povo de Israel, blasfemando contra Deus. É uma guerra espiritual. Ele blasfema contra o Deus Altíssimo. Nesse momento, Davi chega ao local de batalha, pois o seu pai havia preparado umas, por assim dizer, quentinhas para ele levar para os seus irmãos. Davi ouve a afronta e fica indignado. Mas o exército era indiferente. E por que as pessoas às vezes são indiferentes? Porque não conhecem profundamente o Deus de Israel, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés. Queridos irmãos, quando conhecemos o Senhor superficialmente, a gente teme o futuro, sim. Mas graças ao Senhor, Deus em sua história com seu povo sempre tem
um remanescente. A indignação de Davi o levou a tomar uma atitude surpreendente para a sua idade. Ele iria enfrentar Golias. Agora, vejamos na Bíblia, irmãos, como se dá sua apresentação a Saul, o primeiro rei de Israel. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa de Golias. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, preste atenção, irmãos, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Veja, um jovem matando um leão e um urso. O teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Perceberam, irmãos? Esse foi o segredo de Davi. Ele tinha experiências ocultas, pretéritas, em secreto com o Senhor. Ninguém sabia, mas Deus estava preparando, treinando ele, permitindo que um leão e um urso invadissem o pasto do rebanho. Davi teve que exercitar a sua fé no Deus Altíssimo e passou a conhecê-lo na intimidade, no profundo, no secreto. Romanos 8, 28 afirma: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Davi estava debaixo do arranjo divino. A confiança, a indignação e o poder de Davi não eram provenientes dele ter se tornado rei tão jovem. Ele não recebeu nenhum poder mágico quando o Samuel o ungiu, não. Mas o fato dele ter enfrentado 2 inimigos em secreto pela fé, confiando no Espírito de Deus, na sabedoria de Deus. Davi tinha comunhão íntima com Deus. Davi tinha comunhão normal com Deus, no oculto, no secreto. O Otmani, em seu devocional Uma Mesa no Deserto, afirmou: antes de vencer batalhas públicas, você precisa vencer o inimigo em secreto. É preciso estar em sintonia com o Espírito de Deus em casa, antes que se possa reinar fora dela. Queridos irmãos, queridos jovens, Deus deseja te dar experiências nos bastidores de oração, de busca, de leitura da palavra, para que você possa vencer o inimigo publicamente. Será que esse princípio mudou? Certamente que não. Hoje, no final dos tempos, vivemos batalhas espirituais internas e externas e, ao mesmo tempo, como cristãos, somos impulsionados a pregar o Evangelho. Mas como iremos fazê-lo? Vamos sair de qualquer maneira? Sem termos uma vida adequada com Deus nos bastidores? Sem oração? Sem conhecimento básico da Bíblia? Para Deus, o pregador é tão importante quanto a pregação. Deus escolhe por obreiros aqueles que permitem que suas vidas sejam trabalhadas por Ele. Não podemos fazer a obra de Deus sem estarmos diante do Deus da obra. O nosso amado Senhor afirmou: sem mim nada podeis fazer. Que a vitória de Davi, construída, forjada numa vida normal com Deus, essa é uma vida normal com Deus. Ter comunhão com Deus Altíssimo, conhecê-lo na intimidade, deve ser uma vida normal com Deus, normal de uns jovens. Jovens, não queimem etapa. Através dessa comunhão, da fé e da dependência genuínas, que tudo isso, o legado de Davi, seja um norte para todos nós. Amém.
que ele apareça. O segredo de Davi é a comunhão íntima que ele tinha nos bastidores. Assim que ele foi ungido rei, ele voltou para o rebanho. Quando mais na frente vai mostrar que Saul manda o pessoal atrás dele, ele está junto com as ovelhas. Ele não se envaideceu, não se engrandeceu no momento que ele foi ungido. Ele já tinha experiência com o Senhor e ninguém sabia. A vitória pública de Davi foi construída e forjada numa vitória oculta, que ninguém sabia. Ou seja, quando veio o urso, Deus estava treinando ele. Quando veio o leão, Deus estava treinando ele. Eram gigantes.